Nos meses de janeiro e fevereiro, teremos o Carreiras e Oportunidades Retrospectiva. Contamos com a sua audiência nessas férias. Hoje a gente está aqui para bater um papo com esses profissionais do mercado. Tem know-how em comércio, tem aí o professor que tem ensinado muito bem os seus alunos. Vamos aprender a empreender, como vender mais e melhor. E a gente hoje está numa era, ela já chegou de fato, mais trabalho, menos emprego. Então, isso que está acontecendo, sabíamos há 10 anos atrás que chegaríamos não de uma forma tão ruim, mas que isso ia acontecer. Então, vai existir mais pessoas empreendendo, abrindo seus negócios e contratando pessoas. Então, precisa das duas coisas. De bons empresários capacitados, entendendo do seu negócio, como bons profissionais também. Né? Então, eu já começo, acho que com você, viu, Juranildes, que é empresária há 35 anos. E eu quero que você me diga qual foi o maior desafio para empreender no mercado baiano. Boa noite a todos. Não só no mercado baiano, no Brasil inteiro. O maior desafio que nós temos no Brasil é o governo ser nosso sócio. Vocês escutaram o que eu disse? O governo, ele é nosso sócio, ele não gasta nada, e ele é o seu maior sócio, porque a taxa tributária ela é altíssima, nós não temos financiamento a longo prazo, e aí fica muito difícil. Então, tem que ter coragem, vontade, esquecer que tem que pagar os impostos, esquecer vírgula. Para poder abrir a empresa, você tem que esquecer essa dorzinha. E tocar os negócios sabendo que também tem que pagar os impostos. Quando você começa uma empresa e diz, não, deixa o imposto para lá, não é bom. Você, quando chegar no segundo ano, você está fora do mercado. Você vai acumulando dívidas e o governo não perdoa. Ele é seu sócio, mas você tem que cumprir com ele dia a dia. Então, fica o recado para quem tiver com vontade de começar a abrir sua empresa, pensar que tem que pagar os impostos e que tem que juntar o dinheiro também no porquinho. Vocês que são estudantes, tem que juntar o dinheiro no porquinho, a não ser que seja filho de papai, para poder abrir suas empresas. Porque emprego, ó, acabou. Até assusta, né? Até assusta. Porque é uma coisa assim, não vai existir emprego? Não, vai existir, só que muito menos. E vão ficar no mercado os que são proativos, os que vestem a camisa, porque são coisas óbvias, mas que não estão acontecendo. Tá? Os melhores, né? Ficam no mercado. Os melhores ficam. Porque depois da era São digital, concorridos. né? Depois da era digital, concursos que você tinha de monte de bancos, isso e aquilo, hoje você não tem mais. Hoje, antigamente, você chegava no banco, você tinha 30 funcionários, hoje você encontra 2, 3. E olha lá. Porque tem banco já tirando gente e botando só máquina, né? Você hoje, o Bradesco é um exemplo, o Itaú também, você não acha mais nem caixa, né? Não existe essa. Mas a gente tem que achar, porque o calor humano ele é muito interessante. Exato, mas eles estão querendo copiar a Europa e os Estados Unidos, né? Aí eu quero saber de você, Aline, porque você hoje não é uma limitada como Juranildes, você é uma empresária individual, que é legal as pessoas conhecerem, entenderem, porque ser informal não é bom para a sua aposentadoria. É verdade? Que aí você vai me falar um pouquinho disso. Então, me fale, Aline, como foi a sua experiência de sair? Você saiu de ser empregada, você trabalhava na TV, em rádio, enfim, e foi para um novo mercado. Foi falar de vida sexual, que as pessoas não percebem a importância, os casamentos, enfim. Aí você viu uma oportunidade e entrou nesse mercado. Quando foi que aconteceu esse estalo assim na sua vida? Primeiro, um parêntese. Eu discordo um pouquinho. Eu gosto de provocar, porque eu sou professora universitária também e eu sempre provoco meus alunos. Eu discordo um pouquinho com essa questão que os melhores não ficam fora do mercado.
Com essa crise, o que eu tenho observado muito é que os melhores, eles estão saindo do mercado, porque, geralmente, eles têm um patamar de salário muito alto. Então, as empresas, hoje, estão colocando essas pessoas que têm um salário mais alto, consequentemente, são mais capacitadas, para fora do mercado, porque a folha está extensa, e estão absorvendo quem está saindo recente do trabalho para pagar um salário mais baixo. Então, não é uma questão de ser bom ou não. Não, o que eu entendi dela é, se o mercado já está escasso de emprego, só vai ficar os bons, não todos os bons. Sim, Eu falei do futuro, dos alunos que estão aqui, porque a crise não vai se estender até vocês se formarem, não. Já ela está acabando, gente, ela vai diminuindo. Vai diminuindo. Mas é isso, é só questão de provocação mesmo, porque eu vejo que tem muita gente boa, mas está fora do mercado, porque realmente a crise bateu e não está absorvendo. No meu caso, é o seguinte, eu sou jornalista formada, gente, 15 anos no mercado de trabalho. Você já deve ter me visto por aí, atuando em televisão, no rádio. E aí o que acontece? A minha jornada, a minha virada de vida aconteceu meio que por acaso. Eu nunca quis empreender, nunca tive know-how, dom, nada para ser empreendedora. Sempre trabalhei minha vida, empregada, ganhando salários altíssimos. Eu trabalhava muito bem, ganhava muito bem, em 3 empregos. Rádio de manhã, televisão à tarde e a jornada como professora universitária à noite. E aí chegou um momento da minha vida que eu falei, que não é isso que eu quero. Eu já tinha lido algumas coisas que vinha uma crise e tal, e aí eu falei, bom, eu estou me cansando muito. E eu tinha um programa na Rádio Metrópole que falava de relacionamentos. Então, era falando sobre educação sexual, relacionamentos e tal. E aí, eu gostei tanto desse assunto que eu procurei me especializar bem. E aí, eu comecei a fazer pós-graduação na área de sexologia e tal. Eu ia para São Paulo, voltava, porque aqui na Bahia não tem nada nessa área. Então, eu ia muito para São Paulo, fazia os cursos de final de semana, os módulos, e voltava para cá para trabalhar. E aí, chegou um momento que eu falei, não dá. Ou eu quero seguir nova carreira, fazer a transição, ou eu continuo do jeito que está, fazendo as duas coisas, sem me especializar da forma correta. E aí eu larguei tudo aqui, em Salvador, os 3 empregos, fui embora para São Paulo, e eu falei, agora eu vou virar uma empreendedora, né? Então, fui para São Paulo, passei 3 anos e meio, quase 4 anos lá, fazendo mestrado na área de educação sexual. E, no momento que eu entrei no mestrado, comecei a trabalhar também lá em televisão, para poder me sustentar, porque a vida lá é cara. Mas não era também isso que eu queria. E aí eu fui empreender nas mídias digitais. E na mídia digital, hoje, eu trabalho com empreendedorismo digital, através de cursos voltados para a área de educação. Aí eu tive que abrir empresa, abrir uma MI, entendeu? Não é limitada. Depois eu transformei para limitada, porque o negócio começou a crescer, e aí, quando chega um determinado limite, você tem que transformar para limitada. E aí foi. Aí eu acabei saindo um pouco do jornalismo. E o jornalismo, assim, não que eu saí de vez, eu não saí do jornalismo. Eu ainda tenho algumas atividades no jornalismo, escrevo para alguns portais, enfim. E no empreendedorismo digital, essa transição veio meio que, por acaso, foi acontecendo. Hoje eu faço consultorias online na área de educação sexual. Tenho cursos voltados para a área também de educação sexual para professores, para famílias, pais, alunos, estudantes, para homens, mulheres. Falo do empoderamento feminino também. Então, tudo na rede. E eu tive que aprender também a como lidar com as mídias digitais. Porque, veja só, é tão interessante isso que, na minha época, não é que eu sou tão velha não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu comecei muito cedinho no jornalismo. Eu comecei com 18 anos. Hoje eu tenho 36. Então, o jornalismo é muito quadrado. Não tinha isso que tem hoje. De você entender. Hoje eu sou totalmente mídia digital. Eu não vivo sem meu celular. Eu não vivo sem conversar com os meus clientes aqui. Eu sempre estou ajudando eles. Eu estou entregando o valor, que é o que o empreendedorismo digital faz. Eu entrego o valor para depois captar o cliente e, claro, ter retorno financeiro. Então, um pouco isso. Eu tive que estudar bastante o que é empreendedorismo, fazer cursos de mídias digitais. Enfim, eu tive que reaprender, na verdade, me reinventar nesse mercado novo, que acaba também sendo um pouco de mercado de jornalismo, né? Então, hoje eu tenho um canal no YouTube, que é muito bem visualizado. Quem quiser acessar é só youtube.com/Aline Castelo, onde eu falo de relacionamentos, amor, sexo. Tenho meu Instagram, que é Aline Castelo, o Facebook é Aline Castelo, enfim. E o meu site, onde eu faço todas as vendas, enfim, por lá. É um pouco isso. É meio longa a trajetória. Não, mas é legal porque você saiu de um mercado acomodado. E hoje você se reinventou, que é isso que a gente tem que fazer, né? Em qualquer profissão.
Você se vende o tempo todo. Então, a gente tem contador, tem administrador, tem advogado. Profissionais liberais. Exato, exato. Né? Que prestam serviço para empresas. E aí eu quero já que você fale para esses empresários, Rogério, a diferença do MEI, do limitada, e qual a vantagem, desvantagens e direitos e deveres que eles têm. É muita coisa, viu? Mas você vai ter que falar sobre. Boa noite, gente. Tudo bem? Antes de tudo, eu... Tem Ireli? Eu não conheço essa. Oi? Ireli? Tem Pronto, também. você vê, ó, tá vendo, pessoa? Então fale. É porque a minha é limitada. Isso, veja só. Primeiro, antes de tudo, eu fico muito feliz, Fátima, quando a gente vem falar para uma plateia como essa, porque aqui, no estado da Bahia, foi feito um levantamento que o terceiro maior sonho do baiano é ter um negócio. O primeiro é ter a casa própria, o segundo é viajar, o terceiro é ter o seu próprio negócio. Isso é muito interessante, até porque no Brasil esse sonho caiu para o 4º lugar. E no momento que a gente está passando, é fundamental que a gente pense, como Fátima falou no início, que a gente pense em empreender. E aí, basicamente, a diferença do enquadramento do negócio que você vai abrir, quando a gente pensa na Receita Federal, é basicamente o faturamento do seu negócio. Quando a gente pensa no microempreendedor individual, que está enquadrado no Simples Nacional, a gente está falando daquela empresa que fatura até 60 mil por ano, que é uma média de 5 mil por mês. Quando a gente fala da microempresa, a gente está falando daquela que fatura até 360 mil no ano. E quando a gente fala da empresa de pequeno porte, que também está enquadrada no Simples Nacional, ela fatura até 3 milhões e 600 mil por ano. Essas três modalidades de empresas, elas representam 90% das empresas que a gente tem hoje no Brasil. E aí, vejam só, 90% das empresas do Brasil hoje empregam 53% da mão de obra. A Aline tem um negócio que é de pequeno porte, e aí não confunda o pequeno porte com negócio pequeno, são coisas diferentes. E quando a gente vai para a limitada, a gente está falando de uma empresa já que permite, né, ela não está enquadrada no Simples Nacional e permite que você faça transações e você se enquadre de uma forma diferenciada, inclusive podendo colocar suas ações no mercado quando você pula para a sociedade anônima, né, e você abrir sua empresa para o mercado em geral. Mas, basicamente, o que a gente foca e que todos nós que estamos aqui dentro precisamos ficar atentos os micro e pequenos negócios, seja a food bike que está aqui na porta, que a gente viu, que vocês, talvez algum de vocês se deliciaram pela tapioca, ou seja, aquele rapaz que entra pela porta do ônibus para vender aquela bala ou aquele amendoim na hora que você está com muita fome. Eles representam uma fatia muito importante do mercado, e por representar uma fatia importante do mercado, a gente precisa dar condições diferenciadas. Vocês lembram que eu falei de 90%, né, que é a quantidade que tem no mercado. Eu falei de 53% de mão de obra, mas essas 90 empresas só ficam com 27% do que é produzido, do que é faturado, do que é gerado no país. E essa diferença é que a gente tem que procurar percorrer, porque cada um de nós que estamos aqui dentro, o caminho mais fácil, quando eu falo mais fácil, gente, eu não estou dizendo que é tranquilo. Eu falo muito no Sebrae que, assim, nós não somos os cavaleiros do apocalipse, mas a gente tem que falar a verdade. Quando você pensa em deixar, né, além de ser empregado, você muda a sua chave de ter direitos e passa a ter deveres. E aí a gente vai conversando aqui, Fátima, sobre esse assunto. E assim, até 2020, a partir, né, já 2020, vão sumir algumas profissões. Né? Então, 65% é um número muito grande. A gente não sabe nem se estamos encaixados nesses aí. Mas aí a gente tem que pensar, nesses 5 anos, 4 anos, surgirão novas profissões. E aí eu venho com o professor Calderon. Quais os caminhos para se encontrar numa nova profissão? Porque, assim, a Aline viu uma oportunidade. Não se fala de sexo e todo mundo tem um companheiro, é casado, enfim, e precisa se relacionar. Ela viu um nicho que já é grande no Sul e aqui não existe ninguém. Aí vem ela
como pioneira, e aí já surgiram outras. Porque tem muita gente, não tem mercado 100% para todo mundo. Graças a Deus, né? Porque senão não teria concorrência e aí não teria um serviço bom. Né? E a gente quer bons serviços. Então, se o concorrente está bom, procure ser melhor. É essa a lógica, né? Então, nos fale aí, professor. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Os meus alunos de administração e contábeis. E eles sempre me viram, né, na posição de coordenador e hoje eles estão me vindo aqui como né, participando desse talk show. Bem, em relação à pergunta, eu fiz algumas pesquisas e essas novas profissões, elas vão se derivar do quê? Das mudanças na demografia. Daqui até 2020, 2030, mais ou menos a população de idosos no mundo vai aumentar em média de 2 bilhões. Então, imagine quantas pessoas idosas teremos no futuro. Então, isso aí é um nicho de mercado interessante para quê? Para que muitas empresas, para que muitos segmentos de negócio enxerguem a pessoa idosa como uma pessoa que vai demandar serviços, que vai demandar produtos para uma expectativa de vida maior. Essa pesquisa também aponta o seguinte: as pessoas, a população de idosos vai aumentar, mas também a expectativa deles também vai aumentar. Então, teremos pessoas acima de 60, 70 anos que ainda serão produtivas. O que é isso? Ele vai ter emprego, ele vai desenvolver outras atividades diferentes ao que ele fazia. E, por incrível que pareça, a gente vai pensar, como é que eles vão pagar esses serviços? Como é que eles vão pagar esses produtos? É justamente com essas novas profissões, com essas novas formas de trabalhar, que ele vai ter uma renda extra para poder desenvolver essas funções. Talvez vocês pensarão, bom, antigamente o médico tradicional, né, o médico clínico, e hoje você vê que tem especialistas, mas como será o médico do futuro? Eu tenho um amigo mesmo, ele é cardiologista, e ele não atende no consultório, ele fica em casa, ele recebe as imagens dos exames, ele faz análise no computador e ele devolve para o laboratório e tem assinatura digital. Então, aí uma profissão que é medicina, aquela profissão tradicional, ela vem se derivando para novas opções. A tecnologia, o entretenimento, a gente está acostumado a assistir a TV aberta, Globo, SBT, Record, mas hoje a tendência no mundo é a televisão pela internet. Então, hoje nós temos a Globo Digital, que, na verdade, ela vem acompanhando o quê? O Netflix, o Vimeo, o YouTube, que são canais de produção de mídia, chamado de streaming. E a televisão do futuro será através do quê? Você vai chegar em casa, eu quero assistir a novela, eu assisto na hora que eu quero, eu assisto o jornal na hora que eu quero, eu assisto o filme na hora que eu quero, eu paro, eu vou no banheiro, eu desço, eu vou aqui e, quando retornar, eu assisto. Então, a televisão, o entretenimento, vira para isso. Aqui nós temos uma colega jornalista. Eu assisto, ouço, na verdade, um programa esportivo lá da minha cidade, todos os dias. No dia que eu não consigo ouvir ao vivo, eu vou lá no streaming, no YouTube, ou então no Facebook do apresentador do programa, e eu assisto no horário que eu quiser. Se eu quiser ir no banheiro e ouvir, eu assisto. Se eu estou deitado lá em casa, eu ouço. Então, essas são as profissões do futuro. A tecnologia vai mandar muito em relação às oportunidades. A tendência hoje é que a maioria da população se concentre nas grandes capitais. Então, você vê que as pessoas, todo mundo quer morar nas zonas urbanas. A maioria das pessoas saem do interior e vem procurando oportunidades nas cidades. Mas aí sobra mercado no interior. Exatamente. Então, aí onde entra, por exemplo, a agronomia. Hoje, a agronomia, algumas profissões... Serviço social, né? Serviço uma social, que sempre... exatamente. Enfermeira, então, técnico de a enfermagem. função dele é o quê? A gente está com recursos escassos. Né? A gente procura alimentos hoje cada vez mais saudáveis. Então, a tendência hoje é que essas profissões, como a agronomia, a própria pecuária, visem o quê? A produtividade. Em zonas menores, você consiga produzir e ter uma maior produtividade. Então, isso aí também é uma oportunidade. Ninguém pensou, por exemplo, em um policial virtual. Né? A gente assiste séries como CSI, né? Miami, CSI Chicago, CSI New York, e a gente vê que a polícia do futuro é aquela investigativa, não é mais aquela, a gente pensa que é aquela polícia ostensiva, não. Então, o policial virtual é aquele que, no futuro, ele vai elucidar crimes, ele vai elucidar, vai fazer as investigações através da própria internet e ele vai dar o resultado, como aquele exemplo que eu coloquei lá do médico, né? Através de um relatório, de um exame, ele vai utilizar as ferramentas tecnológicas justamente para elucidar crimes, enfim.
Então, assim, as instituições de ensino têm que estar atentas, porque muitas ocupações existem, porque o mercado está precisando. E aí você vê, eu já tenho uma especialização nisso e vou ter que estudar mais sobre o assunto, porque a tendência é que daqui a 5 anos esse mercado aconteça e eu esteja preparado para ele. Está bem louco assim mesmo. Isso. Né? A nova geração, a Y, que eu acho que a grande maioria é da geração Y, é a geração instantânea, né? É tudo para ontem, quer ser diretor sem passar a etapa de aprendizagem, né? Então, eu quero que você nos conte, Juranildes, porque 35 anos é quase a idade da Aline, né? de negócio. Como foi a sua forma de empreender num tempo lá atrás? Porque é muito diferente. A gente tinha um dono, sabia? Ia deixando a vida levar, né? Se conhecer. E as pessoas nos perceberem, porque eu ainda vim um pouco dessa geração, né? Eu já passei dos 36. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência, como foi que você se viu empreendedora. Porque há uma diferença de empresário e empreendedor. Nem todo empresário é empreendedor, né? No meu tempo, ele foi até engraçado. Eu acho que eu já nasci empreendedora, sem saber que era empreendedora, porque naquele tempo existia o quê? O comerciante. Não existia esse termo, empreendedor, essa palavra. E eu, desde muito cedo, comecei a olhar com uma visão diferente. Eu não queria só trabalhar para mim, eu queria fazer algo melhor. Na década de 80, 78, eu estava no polo petroquímico e um dia no restaurante eu disse, poxa, nós temos 3.500 funcionários que usam muita farda. Como desde criança eu trabalhava com minha mãe e com minha avó com costura e continuei trabalhando, aprendendo mais e mais, eu disse, eu podia montar um negócio para poder vender farda para aqui, para ganhar um dinheiro extra. E aí fui juntando um Funcionária dinheiro. do polo. Funcionária do polo, ganhando bem. Fui montar uma estrutura, o dinheiro que era para comprar um carro, eu fui comprando máquina, fui guardando, e fui guardando. E aí foi o meu chefe pediu para me demitir, que eu precisava daquele dinheiro do FGTS. Ele disse que eu era muito boa funcionária, comprometida, que de jeito nenhum ele podia fazer isso. Eu disse, então, como eu trabalho um turno, eu vou ter que também ser fornecedora daqui. Ele perguntou, o que é que você faz? Eu disse, eu fabrico roupa. E aí eu comecei a ser fornecedora do polo petroquímico. Chegou um período, eu tive que pedir demissão, porque a empresa foi crescendo, e eu montei essa estrutura em casa. Cheguei a ter 300 funcionários. Aí um dia eu quebrei. Certo? Um dia eu quebrei. E aí eu comecei a correr atrás do Sebrae. O Sebrae foi meu padrinho. E aí comecei a fazer treinamento no Sebrae. Para você ter ideia, teve um período que eu viajei daqui para Pernambuco. Eu recebi um pedido de 10 mil peças para entregar em pouco tempo, que era para cortar em série. E eu não sabia como cortar em série. Eu viajei para Pernambuco. Quando cheguei numa loja, fiz um teste. Levei minha carteira profissional. A moça assinou a carteira, eu trabalhei 8 dias. Quando eu aprendi a trabalhar, eu larguei a carteira lá, nunca mais eu voltei para buscar. E aí, vim produzir as peças, ganhei meu dinheiro e fui crescendo e gerando emprego. Mas tem um detalhe, eu sempre olhava quando era que o boi ia me pegar. A crise está aí e o negócio não está bom. Eu mudava de ramo. Eu mudei de ramo várias vezes. E vou dizer a vocês, o quebrado daquele tempo, que hoje também tem muito, ele nos ajuda a nos fortalecer. Porque hoje eu estou num patamar que eu não vou quebrar mais, não tem como. Eu já estou com 61 anos, já aprendi muito, fui para a universidade, fiz Empretec, fiz Sebrae 1, Sebrae 2, fiz tudo. Todos os cursos que tem, até hoje eu estou em sala de aula. Porque nós, empresários, precisamos ser verdadeiros aprendizes. A gente não pode ficar fora de sala de aula, não. A gente tem que estar sempre aprendendo. Se você está sempre aprendendo, você está sempre inovando.
E tem um detalhe também. Não adianta vocês montarem a empresa e só vocês se capacitarem. Você tem que capacitar a sua equipe. Você tem que investir nela. Como também não adianta você mandar a sua equipe e você ficar de fora. Porque você não vai falar a mesma língua dele. E aí também você pode quebrar por isso. Então, tem todo um processo que é muito interessante. E eu acho que isso é lição de vida. Tem outra coisa que hoje, já por todo esse processo que eu passei, eu fiz parte de um livro, escrevi um livro com uma equipe, que é Pensando em Educação, de onde já tem uma parte minha que eu foco, que a criança tem que aprender a empreender na escola, logo cedo. Porque o futuro vai pedir isso. Logo cedo, no fundamental, você tem que ter algumas coisas para você ensinar para as crianças, que ela tem que aprender a empreender. Porque senão vai ficar difícil no futuro. E a vida é bela. E tem uma coisa também, viu, gente? Se você não tiver motivação, garra, coragem, vontade, não vai. Tem que ter, ela tem que vir de dentro. E essa motivação não é só para quem está empreendendo, não. É para quem vai estar com o empreendedor. Isso precisa e muito. E é o que falta. A gente sabe da carência que tem das pessoas serem intraempreendedoras ou empreendedores de um negócio, como a gente falou do vestir a camisa. Isso é básico. Então, você pergunta, se eu quero empreender, eu vou querer uma pessoa como eu? Não. Então, eu vou ter que melhorar. Então, a gente tem que se autoanalisar o tempo todo. E buscar conhecimento também o tempo todo, né? Você tem que ter a questão do foco, né? Se você não tiver foco, você não vai para onde nenhum. Você quer começar e não sabe onde vai chegar. Então, você tem que saber onde eu quero começar e aonde eu quero chegar. E é interessante também, só acrescentar, que aconteceu comigo também, né? Quando eu comecei a empreender, eu não sabia nada, né? Do que botar a prefeitura, estado, não sei o que, essas coisas. Falei, eu quero abrir a empresa, vamos abrir a empresa e tal. Não tinha feito curso no Sebrae e tal, nada disso. Eu falei, vamos que tem que abrir correndo, porque eu comecei, o dinheiro começou a entrar, eu preciso prestar conta, gerar nota, não sabia abrir a empresa. Aí o ano foi passando e tal, eu tenho 5 anos de empresa, e aí, daqui a pouco chegou até umas, não agora, né? Logo no início, chegavam as notificações que tinha que pagar a prefeitura. Que diabo é que tem que pagar a prefeitura, gente? Eu não tenho que pagar nada a prefeitura, não. Aí chegava, todo mês você tem que pagar, prestar conta e tal, e eu não sabia disso. E aí eu aprendi também, né? Meio que fui nesse empurrão, tomei na cara, tive que pagar lá, né? Anos que eu não tinha pago, 1 ano, 2 anos. E aí fui meio nesses erros e acertos. E por que você teve esse problema? Porque, na verdade, eu não sabia. Não é essa a resposta. Não. Eu vou dizer aqui, viu, Por quê? gente? Diga. Contadores. Me desculpem. Contador. Mas é um caso seríssimo. Verdade. O contador que souber atender um cliente, ele vai ganhar muito mercado. Hoje, inclusive, eu sou a Agilize, que é virtual, né? É tudo pela internet. Eu recebo os boletos dos impostos que eu tenho que pagar. Tudo pela internet, KNAI, a gente tem. O KNAI, tipo, é o CPF dos serviços que eu tenho. Então, eu sou treinamento, eu sou portal. Eu tenho, acho que, uns 10 KNAIs. Aí ele vai pegar. Qual o KNAI mais caro é esse que você vai pagar anualmente? O meu é R$900. Porque eu faço feiras, congressos, essas coisas. 400. Olha que beleza, metade do preço. Então, você tem que saber disso para cobrar do seu contador. Então, assim, receita, então. Você gera uma nota fiscal, você paga o imposto. E aí, foi vindo uma bola de neve, que chegou um dia que eu não sabia que eu estava pagando mais. Aí, quando eu parei, entendi, mesmo como administradora. Mas a gente para confiar demais no serviço do outro sem entender. Não façam isso. Sim. Se você não conhece, é terrível. Perde dinheiro. Foi o que aconteceu comigo, basicamente. Eu contratei um contador, foi na época dessa transição que eu tive que ir para São Paulo. Aí eu larguei aqui na mão dele, fui para lá, fui fazer meus negócios, fazer as coisas. E aí, quando eu vi, já estava na bola de neve e eu tinha que pagar as coisas. Ou seja, realmente, a gente presta atenção quando vão contratar alguém. Contador é importantíssimo. Mas tem que fazer um negócio legalizado, porque senão depois você vai pagar. Eu tive que dividir em 18 vezes prestação, porque o negócio era absurdo.
Dividi 18 vezes e ainda estou pagando. Acho que vai terminar por agora. Porque o negócio não é fácil não, bem. 18 vezes. Dói. E uma coisa que dói. Nossa. Você paga a receita, um negócio que você vai e não tem retorno nenhum. Mas É o igual governo é imposto de seu renda. sócio. Eu já disse no início Pois é. aqui. Eu abri dizendo que o governo é o sócio. Imposto de renda é a mesma tem. coisa, você paga todo mês. Como o Rogério falou, gente, minha empresa não é... Eu não tenho uma empresa. Eu tive que abrir empresa para dar nota quando as pessoas me contratam para fazer palestra, por exemplo, para fazer um evento. Eu dou mais notas para palestras. Então, não é um negócio grande. Mas, quando eu vi lá a conta, eu falei, nossa senhora, meu Deus do céu, tudo que eu ganho vai para aqui agora, para pagar esse troço. Né? Então, eu não tenho uma empresa que gere grande, mas eu preciso dar nota e preciso prestar conta. Então, tem que ter cuidado com isso também. Né? Mas tem uma questão também, gente. Para o empreendedor, o contador, ele é imprescindível. Nós não vivemos sem um contador. Só tem um detalhe. Dialogue com o seu contador. Se você achar que ele está com dúvida, pesquisa e diga, ele está errado. Eu faço isso com o meu, isso daqui está errado. Você está botando eu para pagar mais, não é por aí. Ontem eu levei de 9 da manhã até 1 da tarde com o meu contador discutindo. No fim, ele... Mas como é que você sabe? Eu disse a ele, olha, lá atrás eu fiz o curso técnico de contabilidade, que não tem valor nenhum hoje, mas que, para mim, de vez em quando, me tira algumas dúvidas. Lá em 74... Eu não sou velha não, viu, gente? Sou menininha. Essa questão do conhecimento, Fátima, né, que ninguém tira. Permita-me, parece que tem alguns estudantes de contabilidade aqui, né? Vocês poderiam levantar a mão, por favor? Legal, gente! Nossa, parabéns! Faça uma diferença no mercado, hein, gente? Vejam só, a gente diariamente lá recebe muitos candidatos a empresário falando assim, Rogério, o que está dando dinheiro? Vocês estão tendo uma dica valiosa aqui de 2 empresárias, 3 com Fátima, que falaram assim, trate bem o seu cliente. Olha, empresa de contabilidade tem diversas. Vocês perceberam que na fala delas, elas deram algumas dicas. A empresa que se sustenta no mercado é aquela que inova. Inovação é diferente, não precisa ser necessariamente um computador novo, pode ser um processo novo, uma forma de atender nova. Fátima escolheu uma contabilidade virtual, mas ela poderia escolher um contador como vocês que estão aqui se formando. Agora, gente, as pessoas não compram o nosso serviço, por favor. Elas compram quando elas têm retorno, quando elas confiam, quando elas acreditam na qualidade daquilo. Então, assim, um pouco daquilo, o nosso professor aqui, ele sabe, geralmente a gente está preocupado em média, né? Vocês que são alunos, boa parte, assim, qual é a média, professor? 7? Eu quero tirar 7. Lembre-se disso que eu vou falar agora. Medíocre vem de média também. E no mercado que nós estamos, quem fica na média é medíocre. E medíocre não se sustenta no mercado. Não se sustenta mesmo. Então, assim, mirem no que é melhor. Vou repetir, ninguém compra, por favor. Ninguém entra numa loja. E tem um comercial, né, uma propaganda, uma rede que fala assim, preço é tudo. É mentira também. Nenhum de vocês que estão aqui chegou na loja e a blusa que vocês estão vestindo, vocês falaram assim para o vendedor, eu quero comprar uma blusa rosa, número 3, a mais barata que você tiver. Vocês já perceberam que a gente entra, veste, perguntam a namorada ou namorado, gostou, amor? O vendedor está assistindo tudo que você fala, ficou lindo. Aí você fala, quanto é? O vendedor fala, matei, é meu. Você vai pedir desconto depois que seu amor falou que adorou, você vai ter que levar. E aí? Vocês perceberam que não é? Quando a gente está falando de commodity, né, professor, a gente até coloca o preço. Quero comprar uma TV da Samsung, 42 polegadas, tela côncava, tal. Aí você vai lá e olha pelo preço. Mas mesmo assim, a gente sai, tem uma padaria do lado da nossa casa, a gente atravessa a cidade para comprar padaria, um pão mais barato, ou mais uma padaria, um pão em outra padaria, porque a gente gosta mais daquele outro. Então, assim, não tem muito essa ligação. Então, tentem não, porque para quem é bom, tentar é pouco. Façam os seus melhores, façam de vocês o melhor que vocês podem fazer. E não façam prova, teste,
naquela combinação, vamos lá, professor, pode ir por consulta, vamos pescar, porque quem está pescando só está enganando a si mesmo, né? E o mercado não está pedindo mais seu diploma, ele quer saber se você sabe fazer, não se você está certificado por fazer. Aí você me fez fazer aquela importante pergunta. Quantos estão aqui pelo certificado? Inteligentes, eu gostei. Essa aí eu gostei, viu? Parabéns para vocês. Porque é interessante que muita gente fica preocupada com o certificado. Ele é uma consequência, a gente precisa dele para se formar, é fato. Todo mundo vai ter que ter 300 horas, 400 horas, depende do curso, né, da faculdade. E eu gostei da sinceridade deles. Então, assim, professor, isso o senhor tem visto em sala de aula, os alunos, porque uma coisa que vocês têm que entender, professor headhunter de aluno, ele está ali observando você em sala de aula já. Porque quando um amigo pergunta, Aline, estou precisando de um estagiário contador, você tem? Ele vai pegar o melhor aluno e indicar. Ele não vai pegar o medíocre. O que falta? O que vai relaxado, de havaiana, com aquele uzinho mostrando, que eu digo, pelo amor de Deus, suba essas calças. Né? Vai de bermuda relaxado, com a blusa a regata. Gente, pelo amor de Deus, regata é praia, é casa. Então, é nesse momento que você já está, que a gente falou muito de marketing pessoal ontem. É seu marketing pessoal. O seu cartão de visita ele tem que existir. Antes mesmo da sua empresa existir, o seu cartão ele tem que existir. Você tem que ter um cartão com seu telefone, seu e-mail, seu blog, seu site, seu Facebook, o que for. Então, é essa preocupação que você tem que ter já na sala de aula. Porque você está sendo observado o tempo todo. E é numa dessa que você vê um Sebrae desse entrando para fazer o desafio Sebrae, e o professor vai logo dizer, os melhores alunos que querem, eu quero que ganhem. Vamos aqui, o que é que vocês têm dificuldade? Porque eu quero meus alunos nos melhores lugares, no topo. Está entendendo? Então, é isso que vocês têm que entender, já de sala de aula. Você, como professora, sabe, né? E tem gente, tem gente que fala muito de sorte, né? Eu lembro muito de Tiger Woods, quando ele fala assim, ele deu a tacada impossível, né? E acertou, e os jornalistas vieram, e a primeira que fez a pergunta, ele falou assim, Tiger, nossa, quanta sorte você tem. E ele, verdade, quanto mais treino, mais sorte eu tenho. E aí vamos sair um pouco de Tiger Woods, vamos vir aqui para o Brasil. Vou falar um pouco daquilo que a gente mais gosta de assistir, a maioria dos brasileiros, futebol. Rogério Ceni, ele não nasceu com o dom de bater faltas. Rogério Ceni, ele ficava 4 a 6 horas depois do treino batendo faltas. E ele é o goleiro que mais fez gol na história do futebol. Ele não teve sorte, gente. Ele fez o diferencial. O nome disso é treino. Quanto mais a gente treina, mais sorte a gente tem, né? E aí, um outro detalhe também, que é fundamental que vocês pensem e mirem sempre. Assim, o professor, ele é um orientador. Adulto, a gente não ensina adulto aprende, né, professor? Então, assim, fique atentos, às vezes a gente transfere a nossa responsabilidade para quem está falando. E aí o Empretec, como o Joranildes fez, é muito bacana porque ele trabalha isso, o nosso comportamento. Ele fala do eu. O que é que eu preciso fazer para mudar a minha vida? Não o que o outro tem que fazer para melhorar a minha vida. Bom, é interessante que essa oportunidade aqui, vocês que são alunos, a gente está com o gerente do Sebrae. Quando a gente é professor e fala isso para o aluno, muitas vezes ele não nos ouve, né? Ele finge que a gente está, né, pegando no pé dele, que a gente está falando por falar e tal. Mas é muito interessante que vocês ouçam isso aqui de uma pessoa que faz parte do mercado de trabalho, do Sebrae. Por quê?
Nós temos um perfil hoje que é o aluno que trabalha. A maioria das faculdades privadas de Salvador tem esse perfil. Então, nós temos um aluno que sai de casa bem cedo, ele vai trabalhar 8, 10 horas por dia, vem para a faculdade cansado, e muitas vezes a desculpa é, professor, mas estou cansado, eu não estudei, eu não fiz o trabalho, eu não fiz a pesquisa. Por quê? Porque justamente isso. Mas é interessante esse comentário que ele faz, porque mesmo com cansaço, mesmo com dificuldades, a pessoa tem que correr atrás para quê? Para ver as oportunidades na frente. E o que eles estão colocando aqui, quando alguém me diz assim, Caldeirão, eu preciso de um aluno assim, essa, a gente sempre vai pensar naquele melhor aluno. Ontem eu passei nas salas, falei, não quero ninguém de camisa do Bahia e do Vitória, não quero ninguém de bermuda, não quero ninguém de chinelo. Mas mesmo assim, tem alguns ainda que resistem e vêm. Então, tipo assim, é uma luta diária que a gente enfrenta. Eu estou no mercado de ensino desde 2003. O perfil tem mudado muito. Antigamente, nós recebíamos alunos que eram somente de graduação e ele migrava logo em seguida para o ensino superior. Mas hoje, com os programas sociais do governo, né, o FIES, o ProUni, Educa Mais, esse perfil mudou. Então, a gente passou a receber alunos que vêm de uma escola pública, que tem uma dificuldade de matemática, uma dificuldade de português, de redação, e a gente tem que lidar no dia a dia com isso. Mas cabe a vocês, como alunos, correrem atrás, superar essas dificuldades e não jogar a responsabilidade sempre para o professor. Acho que a responsabilidade é mais do aluno, o professor é um orientador, a gente está aqui para orientar vocês, para formar vocês, e eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui vai ser muito proveitosa para que amanhã vocês consigam refletir e pensar no seu futuro, né, como profissionais. Eu vou encerrar agora, eu tenho um exemplo, eu fui agora de tarde na lavanderia. É uma lavanderia próxima na minha casa, a mulher abriu uma lavanderia e ela teve que se cadastrar como MEI, né, microempreendedor individual. E justamente ela me falou hoje dessa necessidade que o Rogério falou, da importância do contador. Me disse assim, Caldeirão, eu contratei um contador, eu pago um salário mínimo a ele e eu não estou satisfeita com o serviço dele. E o negócio dele é pequenininho. Ela fatura o que, no caso, R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês. Ela tem contrato com empresas, ela faz lavagem de roupa para famílias e tal. Mas aí você vê, o contador, ele é um assessor. Se você assessora mal a seu cliente, ele não vai te contratar mais, ele vai correr e vai para a concorrência, ele vai procurar aquela pessoa que ofereça uma orientação melhor. A gente falou aqui de KNAI, eu tenho também um outro exemplo, um colega que veio do meu país. A gente procurou uma firma de advogados e o contador assessorou ele mal, ele abriu uma pecuária, uma fazenda, colocaram ele em um KNAI errado e os impostos dele foram lá para cima. Quando eu chamei um contador de confiança, ele reviu a situação e tal, e a gente conseguiu enquadrar ele em um KNAI que pagasse menos imposto. Então, a assessoria do contador é muito importante, porque a gente está falando aqui em empreendedorismo, mas uma assessoria errada leva, né, por água abaixo qualquer empreendimento. Um contador ruim pode arruinar um negócio. Então, se você não entende, não quer conhecer, é difícil. Deixa eu acrescentar uma coisa aqui que eu acho interessante que o professor falou, e Rogério também, essa questão da determinação, né, e da motivação e do foco que vocês têm que ter nisso tudo. Porque a gente acha que, eu vou empreender porque eu vou ficar mais livre e tal. Eu pensava assim, né? Falei, gente, eu trabalhava de domingo a domingo, eu não tinha condições de manter uma relação, não tinha namorado. Falei, gente, eu não vou casar se eu ficar nessa vida de jornalista. Eu vou empreender, vou sair, vou migrar, porque eu vou achar que eu vou ter uma vida mais tranquila. E não, eu trabalho muito mais do que acho que na época de jornalismo, mas eu faço o meu tempo. E o legal de você ter determinação é o seguinte, eu sempre quis ser jornalista, comecei aos 18 anos muito cedo, e na sala de aula, a professora chegou, e naquelas apresentações, primeiro dia de aula, né? Me lembro como hoje. E meu nome primeiro, Aline, se apresente. Vai eu, né? Sala de 60 alunos, eu falei, gente, tem que ser eu a primeira. Por que você está aqui e tal? Falei, gente, falei bem assim, falei, gente, eu estou aqui porque eu quero ser apresentadora, repórter, cobrir uma Copa do Mundo e uma guerra. Não sei para onde vai jornalismo, mas eu quero fazer isso. Aí todo mundo olhou para a minha cara e fez assim, essa menina é louca e tal, não conhecia ninguém. Enfim, resumindo, me tornei apresentadora, jornalista, cobri Copa do Mundo, só não cobri uma guerra, né, fora do país também, mas cobri guerras internas nossas, né? Então, foi a minha determinação. E no empreendedorismo digital, eu também estou no processo de tão determinada, porque quando a gente fala de marketing digital, empreendedorismo digital, a gente tem que construir uma persona. E todo mundo, até então, aqui no local, me conhecia como jornalista.
Mas no meio digital, você não atinge só a sua cidade onde você mora, mas você atinge o Brasil e o mundo. E você precisa construir uma persona. E como o meu assunto vai numa linha muito tênue do vulgar para uma linha muito intelectual, né? E como Foucault diz, eu não vejo mérito nenhum em ter vergonha da sexualidade, eu também não vejo mérito nenhum e falo da sexualidade de uma forma natural, eu tive que construir a persona Aline dentro da internet para criar uma autoridade e para que as pessoas vissem que o meu conteúdo ali é um conteúdo sério e que pode ajudar as pessoas. E isso deu tão certo, é claro, você tem que fazer, tem técnicas, tem métodos assertivos. E eu vi que esse resultado deu tão certo, gente, quando eu fui convidada para dar entrevista no Jô Soares. Imagine, de uma hora para outra, a criatura parar sentada do lado para ser entrevistada por Jô Soares por causa do meu conteúdo nas redes digitais, das minhas pesquisas na área do mestrado e do empoderamento feminino. Então, eu falei, bom, então eu estou construindo algo certo na internet que está no caminho certo. Então, é isso. Você focar mesmo do que você quer, da sua determinação, e, claro, aprender sempre, a você estudar, ver como é que é, não parar. Hoje eu não paro de estudar essa área, estudo sempre, toda hora eu estou fazendo um cursinho diferente e tal, porque as coisas vão mudando. E a tecnologia, como o professor disse, é o futuro, gente. Vocês podem ter um emprego fixo, mas se vocês estiverem dentro da tecnologia, mexendo com isso, vocês vão conseguir captar, acho que bastante também. Viu? Gente, porque o tempo, né? O pessoal já tem que ir, eu tenho que encerrar. Então, eu começo com o Juranildes, termino com o Rogério, dando a dica para quem quer empreender. Para quem quer empreender, crie sua ideia, foque no que você quer fazer, não tenha medo, mas tenha cuidado. No que você fizer, deixe sempre um pedacinho guardado, não gaste tudo quando for empreender, porque uma hora você vai precisar. E se prepare para viver por muitos anos com o seu negócio e não morrer em 2 ou 4 anos. É a dica que eu dou. Viu? E faça com amor, com carinho. Outra coisa, cuide bem do seu empregado. Viu? Ele é seu maior tesouro, o seu capital humano, que está ali com você. Prepare ele bem, que aí você vai ter sucesso. Obrigada. Beijo e obrigada a vocês. A dica que eu dou é a seguinte: não adianta ter só uma ideia. Em empreendedorismo, de acordo com Dornelas, as ideias têm que se transformar em oportunidades, certo? Se você, todo dia a gente acorda, eu queria uma casa de praia, eu queria um carro melhor, eu queria um emprego melhor, mas aí só são ideias. O empreendedorismo é transformar ideias em oportunidades. E a ferramenta principal para auxiliar vocês é o plano de negócios, onde você faz uma pesquisa de marketing, você analisa o perfil do seu cliente, você define a característica do seu produto, você estipula a capacidade de produção da sua empresa, você faz o plano financeiro, quanto você vai investir, quanto você vai pagar em encargos, né? Impostos, quanto é a sua folha de pagamento, quantos funcionários você vai ter. Dessa forma é que a gente consegue transformar ideias em oportunidades. Então, o plano de negócios ele vai auxiliar vocês a quê? A não entrar no escuro. O risco, ele sempre vai acontecer. O risco, através do plano de negócio, a gente diminui, mas o risco sempre vai acontecer, porque, como o Rogério falou, a gente tem que ter planejamento, mas nós também temos que implementar o planejamento. Obrigada, professor. Gente, primeiro eu queria agradecer, Fátima, obrigada pelo convite. Sou fã do programa, do Carreiras. Desejo muita sorte e sucesso. Adorei fazer parte aqui dessa mesa, né, com vocês. A gente acaba aprendendo. E empreender não é fácil, tá, gente? Mas também quem disse que seria? Nada na vida é fácil, né? A gente tem que pensar por aí. A dica que eu dou é, se você tem uma ideia, coloque ela para frente e acredite. Porque a gente fica muito naquela, eu tenho isso, pensa várias coisas e vai deixando de lado, e quando você vê, você já passou, ou então outra pessoa já foi lá e aconteceu. A segunda questão é inove. Se você quer empreender, seja inovador. Acredite na sua ideia e inove sempre, porque não adianta você fazer ser o mesmo e ser igual àquela pessoa que já está no mercado há muito tempo. Tá? Crie. Se você criou, você vai inovar, você vai acreditar na sua ideia. Eu acho que o caminho é por aí. E vai dar certo. Sempre pensar positivo de que vai dar certo. E se motivar com aquilo. Acordar todo dia acreditando, pelo menos eu faço isso. Eu trabalho com processo de coach também. E o coach diz isso. Você acredita, você foca e você consegue chegar lá. E é por aí, né?
construir metas. Empreendedorismo é construir também metas. Então, construa suas metas, tenha seu caderninho, anota e diz, essa semana eu vou fazer isso. Essa semana eu vou procurar fulano de tal, vou ligar e tal. E por aí vai construindo o seu negócio dessa maneira. Pelo menos é um pouco da experiência que eu passei, né? Não na fase do ruim, mas agora da fase boa que deu certo. E é isso, gente. Obrigada a todos. Me seguem lá no meu youtube.com/Aline Castelo. No Instagram e Facebook é todo @Aline Castelo. Porque, como eu sempre digo, o bom da vida é amar, transar e gozar, viu, minha gente? Obrigada, Aline. Depois de 3 dicas brilhantes, me resta, Fátima, agradecer mais uma vez, né, essa nossa parceria, que ela se consolide cada vez mais e que a gente leve conteúdo importante para todo mundo aqui no nosso estado. Agradecer também o compartilhamento com o Juranildes, com o Calderon, com a Aline, muito importante. E a dica que eu poderia falar para vocês é assim, transformação. Transforme a sua ideia, como o professor falou, em ação, mas planeje ela, sobretudo, também. Lembre-se que meta é ponto de partida. Tem gente que escreve no papel que daqui a 5 anos quer ser milionário, quer ficar rico. Isso não é meta. Meta é quando eu falo assim, daqui a 5 anos eu quero ter R$1 milhão. E o que é que você vai fazer em cada etapa daquela? A maioria de vocês aqui, ou boa parte, são administradores. E já ouviram falar naquele plano de ação famoso, 5W, 2Hs. Se ele dá trabalho para preencher, vai dar mais trabalho para executar. Mas se você parar na hora de preencher ele, você vai continuar onde você está. Então, assim, se movimente, faça, haja, planeje e execute, porque aí você terá um final diferente do que a maioria das pessoas estão tendo e você vai ter o final que você deseja. Afinal, você é o responsável pela sua vida e nessa caminhada do empreendedorismo, vocês podem contar conosco, contem com o Sebrae, nós somos especialistas em pequenos negócios, conte conosco que a gente pode apoiar e transformar a sua ideia em um negócio e transformar esse negócio em uma oportunidade, como o professor falou. Então, sucesso, boa sorte e, enfim, corram atrás dos seus objetivos, porque você é o principal ator do filme que é a sua vida. Protagonista, né? Obrigada, Rogério. O que foi falado muito aqui é a questão dos sonhos. Coloquem no papel. Um dia eu sonhei com carreiras, eu coloquei no papel e um dia ele saiu. Porque eu acreditei e pessoas acreditaram, eu não faço carreira sozinha. Eu dou graças a Deus, à mãe que Ele me deu, aos parceiros que Ele vem me dando, e vocês por estarem aqui, porque o Carreiras foi feito para vocês. Para os que querem empreender e os que querem empreender tanto com um negócio como dentro de um negócio, né? Meu muito obrigada a vocês, tá, gente? Muitos já foram, por causa do horário. Mas vocês que nos acompanham também, lembre-se sempre, faça a diferença e, se não está satisfeito, peça para sair. Fique com Deus e até o nosso próximo programa.